As estratégias no Brasil, elas vêm sendo construídas desde a Organização do Sistema Único de Saúde. E tem duas diretrizes que eu considero centrais. A primeira, que é a adoção de alguns programas que têm por objetivo mudar o modo como se organiza a assistência. Eu já falei de uma organização da atenção básica em saúde, uma rede de unidades de saúde distribuídas no território e próximas da população, mas essa rede seria insuficiente se ela não reorganizasse os processos de trabalho, ou seja, apenas construir unidades de saúde distribuídas no território. Essas unidades podem fazer assistência do velho modo centrada em procedimentos. Então é necessário mudar também o processo de trabalho. E foi nesse sentido que foi pensado o Programa de Saúde da Família como um programa que organiza essa assistência da atenção básica com base em uma equipe que tem por referência em torno de 3.000 pessoas, podendo ser menos do que isso ou mais, dependendo da condição econômica. Esse programa trabalha os cuidados clínicos e também promoção e prevenção à saúde. E usa uma sede que se chama Unidade Básica de Saúde e estratégias de relação com a comunidade e visitas domiciliares. Um pouco parecido com essa, tem o programa de internação domiciliar, que é um programa que tem por objetivo reduzir a necessidade de leitos hospitalares, mantendo certos problemas de saúde com internação nas casas, nos domicílios. Através da internação domiciliar é possível fazer alta precoce do hospital, reduzir custos da assistência à saúde e garante maior segurança ao usuário na medida que o ambiente de casa ele é mais protegido. E atualmente o Ministério da Saúde está investindo na organização de serviços por redes temáticas. A organização do Sistema Único de Saúde, eu falei no início da manhã, começou por um movimento social envolvendo trabalhadores da saúde, professores, estudantes universitários e a comunidade. E o SUS se instituiu na Constituição Federal em 1988, em primeiro lugar. O programa de saúde da família, ele começa em 1994, a partir do exemplo de outros países como Canadá e Cuba, que tem sistemas de atenção básica com vinculação de população a uma certa equipe de referência para assistência à saúde. E também porque se chegou à compreensão, entendimento de que era necessário modificar o processo de trabalho para melhorar a qualidade da assistência, porque se não fizesse isso, as unidades básicas iriam prestar um cuidado biomédico, o que no nosso entendimento é muito restrito. E a partir daí, progressivamente, foram implantando novos programas, como, por exemplo, o programa de internação domiciliar. Ele é do final dos anos 1990. A partir de algumas experiências de municípios, o Ministério da Saúde resolve adotar o programa para o país todo. E a organização de serviços por rede de atenção temática vem sendo construída nos últimos 2-3 anos pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem um sistema de informação possivelmente um dos maiores do mundo, com um banco de dados muito expressivos em relação à rede assistencial e o que essa rede produz. Isso desde a constituição do Sistema Único de Saúde. Esse banco é acessado pela internet e é público.
Então tem um primeiro, não é uma primeiro tipo de avaliação, é feita através de pesquisas desenvolvidas nas universidades e por alunos de graduação, mestrado e doutorado, que tomam esse banco de dados para analisá-lo, e esses trabalhos são publicados e são de conhecimento da comunidade acadêmica e também dos profissionais de serviço de saúde. Mais recentemente, o Ministério da Saúde, nos últimos 4 anos, adotou um programa sistemático de avaliação de toda a rede de atenção básica, com visitas locais a cada mês e verificação de cumprimento de metas que são acordadas entre as unidades de saúde, os municípios e o Ministério da Saúde. Os dados são fechados a cada semestre, mas como são várias entrevistas, vários dados, os pesquisadores acabam indo na unidade a cada mês, mas fecha no semestre o dado, que é o Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica. Mas tomando o conceito de que o cuidado à saúde é preciso verificar não só o quantitativo de pessoas que são atendidas pelo sistema, mas principalmente a qualidade desse atendimento, há uma outra pesquisa que já foi programada pelo Ministério da Saúde e que será executada pelo grupo de pesquisa do qual eu participo, com 3 coordenadores nacionais, o professor Emerson Merri, eu e o professor Marcelo Landi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é uma pesquisa que vai tomar o tema do cuidado em saúde em todo o território nacional. Essa pesquisa ela pretende verificar, por exemplo, a qualidade da assistência à saúde, porque hoje o Ministério da Saúde ele consegue saber, por exemplo, se todas as mulheres gestantes tiveram o mínimo de 6 consultas no seu pré-natal nos últimos 10 anos. Consegue saber quantos hipertensos são atendidos na rede de saúde nos últimos 20 anos. Mas não consegue saber se a gestante teve um acesso facilitado ao parto, a assistência ao parto foi confortável para ela, foi tranquilo e satisfatório. Então, esse aspecto da qualidade da assistência é o que a nossa pesquisa vai analisar. Mas esse aspecto é muito importante, as estratégias para a mudança do processo de trabalho e a relação com o usuário. O sistema de saúde está em permanente modificação e uma das estratégias, a principal, para a mudança do processo de trabalho, nós estamos investindo no que nós chamamos de educação permanente. Educação permanente é um processo de educação que surgiu inicialmente nas empresas nos anos 1950, 60 e que tinha por objetivo realizar uma educação no próprio trabalho, onde o trabalho era executado. No final dos anos 60, a Organização Pan-Americana de Saúde pegou a experiência e o conceito de educação permanente e propôs que fosse aplicado na saúde para obter melhores resultados na assistência. Naturalmente, diferente das empresas que queriam resultados econômicos, na saúde queria resultados de qualidade. E o Ministério da Saúde no Brasil adotou no ano de 2003, 2004, um programa nacional de educação permanente que tomava o aspecto da educação dos trabalhadores da saúde, dos profissionais, a partir da sua própria experiência de trabalho. Então a estratégia parte do pressuposto de que, ao analisar o trabalho que o profissional desenvolve, o seu processo de trabalho entra em análise e isso é feito em conjunto com ele, ou seja, o processo de trabalho que ele realiza é analisado por ele mesmo. Então, o que se pensa é que
Ele analisando o seu próprio processo de trabalho, possíveis problemas no desenvolvimento do seu trabalho podem ser identificados por ele mesmo. E nós usamos como estratégia, por exemplo, estudos de caso que estão sob os cuidados ou assistência do profissional, do médico, da enfermeira. Então, ao analisar esses casos, eles próprios, os trabalhadores, têm o seu trabalho sob exame. Tem toda uma estratégia pedagógica de desenvolvimento da educação permanente que leva em consideração não só a análise das situações de trabalho, mas a partir daí o acesso e a indicação de alguns conceitos teóricos e literatura que possa ajudar na compreensão dos processos de trabalho que o próprio profissional desenvolve. O que se espera com a estratégia de educação permanente é que o profissional, ao analisar seu próprio processo de trabalho e perceber que no seu próprio trabalho há questões que não são boas práticas, não são consideradas boas práticas, abre a possibilidade de que ele possa perceber isto e modificar as suas práticas no processo. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento de reforma do ensino médico, com a mudança dos currículos das faculdades de medicina. A minha universidade, o curso em que eu sou professor, foi o primeiro a fazer reforma curricular no ano de 1994. A estratégia de mudança curricular parte de um princípio que é o da combinação de ensino, serviços de saúde e comunidade. Então, supõe a exposição do aluno à estratégia de ensino, aos serviços e à comunidade desde o primeiro ano do curso. O currículo faz uma ruptura com a separação teoria e prática, que antes o curso era um curso que até a metade era só teoria, e da metade do curso para frente era a prática. Faz a ruptura com essa separação e adota o conceito de que teoria e prática estão juntos e ao mesmo tempo. Mudança de processo de trabalho é uma coisa difícil, então é um processo. Quando um profissional está trabalhando na assistência, ele usa sempre as 3 tecnologias. Isso é importante, eu não disse antes, mas é importante que fique claro. Ele vai usar sempre, todos nós, as tecnologias máquina, instrumentos, seu conhecimento e a tecnologia leve. E as tecnologias no trabalho hospitalar, assim como no trabalho também da atenção básica, ele pode estar centrado, ter como centro a tecnologia máquina, instrumento, e não a tecnologia leve, ou seja, nós compreendemos que não há uma relação em que o hospital prioriza tecnologias duras e a atenção básica as leves. Isso sempre vai depender muito do profissional e o modo como ele desenvolve o trabalho. Então, por exemplo, no próprio hospital, se você toma, por exemplo, cuidados com a criança e com a mãe. Antes do exemplo, eu me lembrei de falar um aspecto que é muito importante para entender a nossa relação com a alta tecnologia. Nós sempre consideramos todos os avanços tecnológicos no campo da saúde como muito importantes e muito positivos. E festejamos todo o desenvolvimento tecnológico como um ganho da humanidade. A crítica que nós fazemos é quanto ao modelo de incorporação dessas novas tecnologias, que obedece lógicas do capital e do mercado e não às lógicas das necessidades das pessoas. Um exemplo de uso de tecnologias leves. No Brasil, nós temos 2 pesquisas importantes, recentes, que podem servir de exemplo para isso. A primeira pesquisa ela foi feita
no sistema de saúde privado e constatou que mais de 90% dos partos são feitos de forma cirúrgica. E quanto que esperado é em torno de 20 e poucos por cento. Ou seja, é possível e tecnicamente viável você ter uma assistência ao parto que chegue a esse nível esperado de 20 e poucos por cento de parto cirúrgico e o parto fisiológico, a grande maioria. Isso tecnicamente é viável. Isso é a demonstração de um processo de trabalho de assistência com prioridade nas tecnologias duras. Uma outra pesquisa que saiu a partir de uma importante universidade de São Paulo no ano passado diz respeito à violência psicológica sofrida por mulheres no momento do parto. Então a pesquisa identifica maus tratos, não físico, mas psicológico, ou seja, no momento do parto, de fragilidade, os profissionais não têm a compreensão da fragilidade da mulher nesse momento e atuam de forma administrativa, de forma burocrática, e são frios nesse momento, não escutam as mulheres, fazem os procedimentos de forma protocolar, no momento em que elas precisavam de acolhimento, não sei se tem essa palavra, mas enfim, elas precisam de conversa, de escuta e também valorizar esse aspecto relacional e a compreensão do momento específico que ela vive. E é possível, no momento do parto, você compreender, se o profissional compreende que o seu objeto de trabalho no momento do parto não é um ventre grávido, mas é uma pessoa na sua totalidade, que traz consigo a expectativa do momento, a fragilidade daquele momento, portanto traz uma questão, uma subjetividade, relações de família que compõem também essa expectativa. Se isso for compreendido, você opera o seu processo de trabalho com maior grau de tecnologias leves. Então é possível no hospital desenvolver tecnologias leves e vai depender sempre do profissional.